Eu tive pensando sobre esse tema arrependimento, né? Eu estava começando a estudar o livro de Mateus, e Mateus começa a falar do nascimento de Jesus, e de repente ele dá um intervalo, né? E fala sobre João Batista, né? Vamos lá em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 10. Ele fala de João Batista, descreve quem era João Batista e fala da sua mensagem. Fala assim, ó, Mateus capítulo 3, de 1 a 10. Fala, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, dei fruto que mostra arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Uau, que pregação dura, né? Você pensa assim, puxa, João, o homem que veio abrir o caminho para Jesus. Aí a Bíblia descreve quem era João. Olha o figurino de João, né? Ele usava pele de camelo, usava um cinto de couro e comia mel e gafanhotos. Ia lá para o deserto. Imagina se você escuta, tem um cara lá que tem essa descrição, que eu imagino também que ele andava, ele não ia lá no Cícero fazer um corte bonitinho, né? Devia ter uma barba. Ele tinha uma aparência apocalíptica, né? Tipo assim, Mad Max, lembra desse filme? Um cara meio esquisito, né? E ele tem uma mensagem, ele é esquisito. Ele está lá no deserto. E ele tem uma mensagem muito forte. Qual era a mensagem? De arrependimento. E ele fala coisas fortes aqui. E aí o que acontece? Ele estava lá gritando para ninguém. Falam que as multidões, né, iam gente de toda parte da Judéia, Galileia, e queriam saber que mensagem é essa. Então é interessante pensar que a mensagem do arrependimento, por mais dura que ela pareça ser, ela é atraente. O arrependimento, mudança, ela traz esperança, né? E a gente vê que as pessoas iam, eu não sei o porquê desse resultado, mas provavelmente algumas pessoas estavam mudando de vida. Isso estava atraindo as pessoas. E ainda que a mensagem era dura, que o tipo era esquisito, era atraente essa mensagem. Aí o que acontece? João prega tanto sobre arrependimento que ele começa a mexer com as autoridades, né? Então ele é preso. E o que acontece com João? Cortam a cabeça de João. Aí vem Jesus, Mateus capítulo 4. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saiu de Nazaré e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Sai João de cena com a mensagem de arrependimento, e quem entra? Jesus. Então Mateus dá um tempo, né? Ele descreve o nascimento como foi, não fala da juventude de Jesus. Jesus aparece mais ou menos com uns 30 anos. E qual era a mensagem de Jesus aqui? Arrependa-se. Não tinha mudado. Jesus poderia ter falado de tantas outras coisas, né? De quem ele era, de como ele era amoroso, né? Até mesmo João. Mas ele chega e fala o quê? Arrependa-se. A mensagem de João e de Jesus estava se alinhando. Ótimo. Tempos depois, Jesus ele vai, né?
ele é condenado, também é preso, também é condenado, é crucificado e ele ressuscita. E aí ele aparece para os discípulos. E ele fala, ó, vai para Jerusalém, porque vai acontecer algo muito poderoso lá. Vocês vão anunciar a mensagem lá em Jerusalém. E aí nós vamos lá para Atos 2, versículo 36 a 39. Vamos lá para Atos 2. Então, João pregou sobre arrependimento, Jesus falou sobre arrependimento, e vamos ver o que os discípulos pregaram lá em Atos capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha só, João vem e prega sobre arrependimento. Jesus vem e prega sobre arrependimento. E o que Pedro prega aqui? Sobre a cruz e sobre arrependimento. Imagina você recebe essa notícia, olha, lembra de Jesus? Aquele que foi massacrado, aquele que nós acusamos, aquele que morreu na cruz? Ah, sim, foram vocês que fizeram isso. No meio dessa descoberta, o que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que eu faço agora para remediar isso? Ele falou, nada, arrependa-se. Nada não muito, né? Arrependam-se. Então nós vemos que a mensagem de João, de Jesus e dos discípulos, elas se alinham. Não era uma coisa totalmente diferente. Então eu fiquei pensando, se João falou de arrependimento, Jesus falou sobre arrependimento, e os discípulos falaram de arrependimento, e aí começa a igreja, arrependimento é uma coisa importante, não é? Aí eu pensei assim, imagina se fosse automático, se a gente sabe que tem a graça e nós não precisássemos do arrependimento. Ah, eu já estou perdoado mesmo, então para que me arrepender? Agora, pensa você que é pai, você tem um filho, você corrige, imagina ele pensar assim, ah, eu vou mudar porque eu já estou perdoado mesmo? Que tipo de pessoa seria seu filho? Quando você corrige, você intervém na vida do seu filho, o que você quer? Que ele mude, né? Não para você, para o bem dele. Ah, se nossos filhos entendessem o nosso propósito na correção, né? Estaríamos com metade dos nossos problemas, metade não, 90% eliminado, né filhos? Mas é assim, você não corrige, você não espera mudança por você, por ele, pela pessoa, porque faz bem. Imagina que tipo de pessoas, que tipo de cristãos seríamos se não passássemos pelo processo do arrependimento. Que tipo de moral nós teríamos? Qual seria o nosso padrão? O que o mundo ia ver de diferente? Ah, antes ele não estava numa igreja, agora está numa igreja. Imagina se nós não passássemos por esse processo. Então, pensando assim, o arrependimento, ele é bom e ele é necessário. Olha o que Paulo fala sobre arrependimento em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Segunda Coríntios 7, de 10 a 11. Fala assim, ó. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Quando eu falo, talvez quando eu falei assim, olha, porque eu vou falar sobre arrependimento, você fala, lá vem pancada, deixa eu pegar minhas coisinhas aqui, dá uma vontade de tomar água, de ir no banheiro, de respirar, porque parece que quando você vai falar de arrependimento, já conota algo negativo. Eu vou escutar, né?
Sabe quando seu pai te chamava assim, filho, quando você chegar eu quero conversar com você. Ou acabava o dia, né? Você ficava preocupado, o que meu pai quer falar comigo? Aí você começa a analisar, né? E já começa a tentar dar as desculpas, porque lá vem pedrada. Mas quando você vai para as Escrituras, o que Paulo está falando, que Deus quer produzir em nós, é vida. Deus não quer que você se arrependa simplesmente para te acusar. Você fez isso, você fez aquilo, você não presta mesmo. Não, o propósito do arrependimento é que tenhamos vida, é que algo mude em nós para melhor. Deus não vê o arrependimento como muitas vezes nós vemos. Deus vê como algo que vai produzir vida, que vai até nos salvar. Ele fala, Paulo ele chega para os coríntios, né? E entra em muitas situações na vida deles. Você depois pode estudar essa carta, coisas fortes que estavam acontecendo. E eles ficaram tristes. Ninguém gosta de olhar para o feio que nós somos, né? Ficaram mal, mas eles reagiram. E uma situação que estava horrorosa mudou para algo que dava esperança. Um dos propósitos do arrependimento é ter esperança. Quando você estuda a Bíblia, você vem com toda uma carga de vida, né? Aí você começa a encontrar nas Escrituras, né, do arrependimento, começa a encontrar em Cristo que esperança. Esperança para mudar coisas profundas em nossas vidas. O arrependimento, ele muda nossas ações, nosso coração. Você vê aqui, ele fala, puxa, olha quantas coisas boas aconteceram. Nós vamos parar de ter medo do arrependimento. Arrependimento é bom, ele faz parte da vida cristã. Amém, muito bom. Vamos ver um pouco como Deus vê o arrependimento. Lá em Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 10. E essa é uma parábola muito interessante. Para você ver como Deus vê muito diferente. Lucas capítulo 15, de 1 a 10. Quase todos os publicanos e pecadores, né, estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida para encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Olha o que a Bíblia fala aqui, né? Jesus está lá com quem? Comendo com quem? Se reunindo com quem? Com publicanos e os pecadores, a pior raça, né? E os fariseus lá, olha com quem esse homem anda. O que é isso? Esse cara aí tá com nada. Depois fala que é filho de Deus. Mas é interessante que as pessoas sabiam que Jesus estava pregando sobre arrependimento. João, que abriu o caminho, pregou sobre arrependimento. Ele falou, arrependa-se. E as pessoas estavam lá. Olha qual a mensagem de mudança ela é atraente. Pessoas que reconheciam, elas queriam mudar. E Jesus estava lá falando com essas pessoas, né? E ele nota essa religiosidade lá, né? Olha com quem ele tá andando, vê se pode. Fazendo comentários, né? E Jesus fala, vou te contar uma história. Ele conta a história, a parábola da ovelha e da moeda, né? E o que ele fala, o que acontece no céu quando há arrependimento e um pecador volta, um pecador se arrepende? Qual é a sensação? Qual é o que acontece lá? Festa. Você não vê Deus falar, a parábola não conta assim, então Deus falou, aquele desgraçado mudou a vida dele, finalmente! Quando Deus vê que uma pessoa está mudando, está no processo de arrependimento,
para ser batizado, a festa começa a ser armada. Vai acontecer mais um voltando. Irmão, nós vamos ter isso em nosso coração. Toda vez que há arrependimento na minha vida, Deus se alegra. Toda vez que uma pessoa é batizada, arrepende de seus pecados, é urgente para se conectar com Deus, Deus se alegra. Os anjos fazem festa. Não é bom ir numa festa? Eu sei lá que o pessoal do norte fez uma festa lá, né, para as mulheres, os maridos do norte. Lá o bicho está pegando lá, o pessoal está animado, está fazendo, né? E aí eu fui lá, mas é tão bom quando você entra num clima de festa, as pessoas animadas, as pessoas encorajadas, o amor que tem, né? Imagina no céu. Sabe, quando há arrependimento, Deus fala, olha lá, vai ter festa. Deus não vê como algo ruim. Às vezes nós somos tão tolos, irmãos, que nós estamos muito preocupados com a nossa performance, como as pessoas me veem, com a aparência. Se eu for transparente, se eu falar dos meus pecados, se eu confessar, que vão falar de mim, que vão pensar de mim. E vivemos a quase um passo do arrependimento e não nos arrependemos. Sentimos remorso, culpa, limitamos. E quando Deus está falando, arrepende que eu quero fazer festa aqui. Não estou preocupado com a sua performance, eu estou preocupado com as suas mudanças, o arrependimento, o que vai gerar isso. Muitas pessoas nem se aproximam na igreja com medo do julgamento. O que vão falar de mim? Né? Isso aqui, aquilo outro. E olha o que Deus está falando, olha o que Jesus falou, olha, Deus se alegra quando há arrependimento. Quando há mais alegria no céu, então, quando os justos estão, somos justos, que bom, que vida maravilhosa, ou quando há arrependimento. Olha como Deus vê de maneira completamente diferente. De que pecado você precisa se arrepender hoje? Que coisa é o seu caráter? Sabe, seu casamento. Oi. Obrigado. Né? Seu casamento. Que coisa você precisa se arrepender? Porque tem coisa, eu tenho coisa, todos nós temos. Sabe, na sua relação com as pessoas lá no trabalho, o que você precisa mudar? Lá em casa, né? Aqui na igreja, na família, que coisa eu preciso de arrependimento? Não porque eu estou morrendo de medo de ir para o inferno, mas porque isso agrada a Deus e transforma a minha vida. Porque isso é um processo que todo cristão precisa passar. Sabe, quando você começa a olhar as pessoas como, imagina, em vez de você olhar como os fariseus olhavam, né? Olha aquele pecador, olha aquele cara, que é isso? Imagina você olhar para alguém lá no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, assim, aquele cara é um potencial de festa no céu. Aquele ali vai dar festa. Aquela pessoa ali, em vez de sair acusando, falando, olha, Deus quer ver o arrependimento dessas pessoas. Imagina, em vez de você ficar se torturando, pensar, putz, se eu mudo isso, vai ter festa no céu. Precisamos mudar a nossa perspectiva de como Deus vê o arrependimento. O arrependimento é bom. O arrependimento é o que Deus espera, porque Ele nos ama muito. Sabe, nós precisamos nos arrepender até na maneira como nós nos relacionamos com Deus, né? Às vezes a gente se relaciona com Deus de uma maneira tão superficial, né? Nossa vida vai atropelando, o nosso tempo fica escasso. E geralmente a gente busca Deus quando não dá mais. Aí quando o bicho aperta, aí você... Sabe, Deus não quer chegar nesse ponto com a gente. Ele quer que você vá se arrependendo, mudando. Ele quer que você olhe o antes e o depois e fale, uau, como é bom ser um cristão. Como é bom a gente mudar. Como é bom eu saber que meu caráter era isso e Deus transformou naquilo. Como é bom, irmãos. Como é bom quando você consegue se livrar de um pecado, você consegue confessar e ser uma pessoa melhor. E Deus se alegra com esse processo de mudança, de arrependimento. Que coisa nós precisamos mudar? Olha que escritura interessante, Tiago capítulo 5, versículo 19. Vamos lá, Tiago 5, 19. Nenhum cristão deixou de pecar. Né? Você não está aqui agora que eu sou um cristão, estou na igreja e não peco mais. Isso é mentira. A Bíblia mesmo desmente isso, por isso que é bom o arrependimento.
Por isso que isso precisa fazer parte sempre da nossa vida. Que coisa você precisa se arrepender? Tiago 5. A gente tem que parar de ser o estraga-festa, né? Arrepende que vai ter festa. Tiago 5, versículo 19. Olha o que fala. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago está estimulando que, olha, ajuda o outro a se arrepender também. Isso é importante. Se você participar de um processo desse, você vai ajudar. E muitos pecados, além de salvar essa pessoa, muitos pecados são perdoados. Agora, o desafio dessa escritura é saber fazer isso. Porque eu posso chegar e falar assim: ó, fulano, a escritura aqui fala isso, 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 arrependa-se. Mas fala, agora, cadê a festa? Agora vamos ver. Para ajudar alguém a arrepender de seus pecados, isso exige tempo, dedicação, que você participe. Imagina eu dar uns gritos aqui, agora é hora da pena. Não é assim que as pessoas vão se arrepender de seus pecados. Eu vou contar uma história para vocês e você vai entender um pouco, né? Alguns aqui já conhecem essa história. Imagina você está lá no metrô de BH, né? Aquele metrô beleza. Você consegue um lugarzinho. Sabe, você já pegou o metrô quando está tudo em silêncio, só escuta o barulho ele passando lá, essa carroça, né? Mas está tudo calmo. Você está sentado, lendo seu livrinho, às vezes você tem que estudar, né? Naquela parte, fala, nossa, esse metrô é bom, né? Aí você vê os carros tudo parados, o metrô passando, você está naquele estado de paz. E de repente, ali na Santa Ifigênia, aquela área hospitalar, entra um senhor com 3 crianças. E os meninos lá com a pilha carregadíssima, né? Começa a empurrar, gritar. Aí você perde a concentração, aí ele passa de um lado, corre do outro, toca na bolsa de alguém, as pessoas começam a ficar incomodadas, e você olha pro pai e ele está assim, ó. Só olhando, aquele olhar perdido, né? E você vai pensando, dentro de você vai começando a se encher de indignação. Que pai mole, que pai frouxo. Menino, a gente estava em paz aqui, todo mundo no estado zen, entre esses 3 capetinhas, né? E estão acabando com o negócio, bateu na mulher, derrubou não sei o que, sujou o trem, gritando. Que pai frouxo é esse? Aí você se enche de coragem, eu vou falar com esse pai, eu vou falar. Você chega do lado dele e fala assim: bom dia, bom dia. Desculpe falar, mas você não está notando que seus filhos estão acabando com a paz do trem aqui? Está tudo tranquilo. De repente, aí seus filhos começam a bagunçar, gritar, esbarrar. Você não vai fazer nada não? Aí o senhor fala assim: sabe o que é? A gente veio do hospital e a mãe deles acabou de morrer. Eu não sei como falar isso para eles. Pense em você agora. Antes você tinha um julgamento. Seu julgamento sobre essa pessoa mudou? Antes você estava com raiva, querendo a vingança, querendo justiça. E agora o que você tem? Compaixão. Porque você entendeu, porque você participou, porque você foi além do que só falar, ó, bota a ordem nos seus filhos. Então é isso que o Tiago está falando. Olha, se você ajudar alguém a mudar a vida com escritura, não é... Estou falando de autoajuda, estou falando de escritura, de você participar, de você se interessar. Por que você tem vivido assim? O que te levou a viver dessa maneira? Olha que as escrituras podem te ajudar a mudar a sua história. Se você entra, se você gasta tempo, se você tem essa misericórdia, se compadece, se coloca no lugar, a possibilidade de você levar alguém ao arrependimento é muito maior. E é isso que Jesus fez conosco. Você vai acompanhando a vida de Jesus, ele tinha maneiras diferentes de falar com as pessoas. Ele não chegava lá, pá, pecador, nojento. Ele se interessava, ele fazia perguntas, ele conversava, ele interagia, estava lá com as piores pessoas do mundo na época. Então, imagina que tipo de conversa que ele tinha. Olha, imagina você estar diante de Deus. Eu não ia falar qualquer coisa, mas ele tinha tanta compaixão
se envolvia tanto que conseguia ter uma mensagem atraente. Mesmo João, que falava coisas na lata, ele falava raça de víboras, mas era atraente. As pessoas seguiam. Olha, irmão, as pessoas não querem seguir religião. Ah, pode ou não pode. As pessoas querem esperança. Alguém que vai entender, que não vai passar a mão no pecado, mas que vai dar esperança. A esperança do arrependimento. E é o que Tiago fala, olha, irmãos, se você ajuda alguém, imagina alguém está indo para o caminho errado, e você consegue tirar essa pessoa e colocar no caminho certo, muitos pecados serão perdoados. Festa no céu. Agora, se nós não temos tempo para nada, nem para nossa própria família, não temos tempo para Deus, não temos tempo para nada, tudo é mais importante, tudo é mais importante que qualquer outra coisa, como que a gente vai chegar nesse nível de ajudar as pessoas a sair do caminho ruim, a entrar para um caminho bom? Precisa de tempo, precisa de amor, precisa de entender. E isso não é fácil. Ninguém aqui está no nível tão espiritual que já entende isso. Todo mundo precisa de arrependimento. E nós temos a oportunidade, você que recebeu a mensagem, de transformar vidas com Cristo. De apresentar a Jesus de uma maneira transformadora. Onde muitos pecados serão perdoados. Será que nós estamos promovendo festa no céu? Será que nós estamos com esse coração? Puxa, eu quero ajudar porque isso agrada a Deus demais. Porque isso até os anjos fazem festas. Porque o arrependimento gera mudança e esperança. Para a gente terminar aqui, Isaías capítulo 30, olha o que a Bíblia fala. Isaías capítulo 30. Lá no versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Fala assim. Todo mundo lá? Posso ir? Fala assim, ó. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Aí vai lá para o versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Olha o que Isaías fala sobre o que o soberano diz. Ele fala que é no arrependimento e no descanso. Você veio aqui domingo de manhã, cedinho, já veio cansado, né? Eu já cheguei falando lá com o professor da nossa, eu queria descansar hoje. Né? A gente quer, né? Mas o descanso que a Bíblia está falando, e eu vou, irmão, depois do almoço eu vou dar aquela recuperada, né? Todo mundo. Mas olha, o descanso que a Bíblia está falando, que Deus fala, ele fala assim, se você se arrepende e fica quieto, deixa Deus agir, você vai encontrar descanso. Você já viu quando você está em pecado, em vez de, você não consegue se arrepender, você tenta apagar as consequências? Não, se eu fizer isso, faço aquilo, vou ali, tal, passo, e você começa, a sua vida começa a se complicar, e Deus falando assim, olha, eu só estou esperando o momento de ser bom com você, de ter compaixão. Para de carregar esse peso, para de tentar se enganar, isso cansa demais a gente, tentando aparecer o que nós não somos, tentando mostrar uma felicidade que nós não temos, tentando colocar alegria em coisas que não estão dando mais alegria, e a gente fica forçando, e Deus fala, olha, eu não espero, eu estou ansioso pelo momento de mostrar a minha compaixão por vocês. Esse é Deus, irmãos. O arrependimento é o caminho onde Deus vai mostrar compaixão. A justiça, Deus é justo, é claro que é, Ele já fez justiça em Jesus, já morreu na cruz por nossos pecados, o sangue dele nos limpa completamente, só falta nós buscarmos o arrependimento, porque o arrependimento gera um monte de coisa boa, e Deus fala aqui, olha, é no arrependimento e no descanso que está a salvação de vocês. Ainda fala mais,
Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês e ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Você pode ler a Bíblia e você vai ver que toda vez que há arrependimento, há muita compaixão. Não há castigo, não há acusação, o que há é compaixão. Você pega lá Davi, quando Davi peca, Davi vai, o que Davi faz? Comete adultério, mata um dos soldados mais fiéis, erra, e quando ele se arrepende, o que ele fala em Salmos 32, Salmos 51? Que o perdão de Deus foi demais, restaurou a alegria dele da salvação. Leia esses salmos depois. Então, irmãos, que essa semana você busque o arrependimento. Não busca só o dinheiro, não busca. A gente tem que trabalhar, tem que ralar, tem que fazer um monte de coisa, mas busca arrependimento. Porque você vai provar coisas incríveis. Que você também tenha compaixão, como Deus é cheio de compaixão. Eu sei que se a gente começa a buscar essas coisas de uma maneira séria, vai ter muita festa no céu. A gente começa a olhar as pessoas como possíveis festas, com compaixão, você vai ver o que Deus pode fazer. Amém? Amém. Então, muito obrigado. Espero que vocês trabalhem nesse sentido. É uma coisa que eu estou buscando. É bom demais quando a gente consegue se arrepender, porque Deus é misericordioso. Amém? Então, o Eduardo vai terminar aqui com os avisos. Obrigado, irmão. Obrigada, irmão.